Sogros humilharam o pai da noiva por ser pobre, mas o que ele disse no microfone fez até os sogros milionários chorarem. O salão de festas da recepção já estava praticamente pronto. Lustres enormes, tapetes de veludo vermelho, arranjos de flores importadas. Tudo ali gritava riqueza e sofisticação, algo que parecia um universo distante para Carlos, que observava as preparações com uma mistura de orgulho e desconforto. Ele estava ali por Marina, sua filha, prestes a se casar com Gustavo, um homem que ele mal conhecia, mas sabia ser de uma família muito rica. Carlos era um pedreiro simples, um homem de mãos calejadas e vida dura, mas nada no mundo o deixava mais feliz do que ver sua filha realizada. Naquele momento, Marina se aproximou, ajustando o véu de seu vestido de noiva com um sorriso brilhante. "Pai, está tudo bem? Você parece preocupado", disse ela, tocando o braço dele com delicadeza. Carlos a encarou por alguns segundos, percebendo a luz em seus olhos. "Não, minha filha, eu só estou impressionado. Você está linda. Quem diria que minha pequena Marina estaria se casando num lugar desses?" Ele sorriu, mas sua voz traiu uma leve tensão. Enquanto os dois conversavam, Cláudio e Regina, os pais de Gustavo, chegaram. Eles tinham aquela postura típica de pessoas que estão acostumadas com o luxo. Cláudio, com um terno caro e bem cortado, e Regina, com um vestido deslumbrante, pareciam flutuar pelo ambiente. Marina acenou alegremente para eles, mas Carlos percebeu algo no olhar do casal. Uma espécie de desconforto. Ele não precisava de palavras para entender o que pensavam dele. Era apenas o pai da noiva, um pedreiro em meio àquela opulência. "Carlos, não é mesmo?", disse Cláudio com um aperto de mão firme e um sorriso que não alcançava os olhos. "Você deve estar muito orgulhoso de sua filha. Ela está deslumbrante." "Sim, muito orgulhoso", respondeu Carlos, tentando ignorar o tom ligeiramente condescendente. "E Gustavo parece um bom rapaz. Fico feliz por eles." Regina, que até então observava em silêncio, lançou um olhar de relance para Marina, como se quisesse garantir que a filha estivesse completamente pronta para o grande momento. "Marina está encantadora. Sempre sonhei com um casamento perfeito para meu filho. Tudo precisa ser impecável, não é mesmo?" Carlos apenas assentiu. Havia uma tensão no ar que ele não conseguia ignorar. Marina parecia alheia a isso, ou talvez preferisse não dar importância. Ela estava feliz, e isso era o mais importante para Carlos. Pouco depois, o organizador da cerimônia se aproximou, interrompendo o momento. "Senhora Regina, precisamos de você na sala de preparação final", disse ele, com um olhar preocupado sobre o horário apertado. Regina fez um gesto rápido, despedindo-se de Marina com um beijo e uma leve inclinação de cabeça para Carlos antes de se afastar com o organizador. Quando eles se foram, Carlos virou-se para Marina. "Eles não gostam de mim, Marina." Sua voz era baixa, mas cheia de uma certeza que ele tentou não transparecer antes. "Pai, não pense assim, eles só são diferentes, vêm de outra realidade." Ela suspirou, visivelmente desconfortável com a situação. "Mas eu amo o Gustavo, e ele me ama. Isso é o que importa, certo?" Carlos forçou um sorriso. "Claro, minha filha, claro que é." Ele se afastou, dando espaço para ela se preparar para o grande momento, mas não pôde deixar de sentir um peso crescente em seu peito. A igreja estava lotada, e o murmúrio dos convidados ecoava pelas paredes de mármore, enquanto todos aguardavam o início da cerimônia. Carlos e Ana, sua esposa, se posicionaram nos primeiros bancos, à direita do altar, um lugar reservado especialmente para a família da noiva. Ana segurava firmemente a mão de Carlos, tentando passar-lhe conforto, embora também compartilhasse do nervosismo do marido. Ambos estavam fora do seu elemento, em um ambiente cheio de luxo que não os pertencia. Cláudio e Regina chegaram pouco depois. Acompanhados por uma multidão de parentes e amigos, todos de aparência igualmente sofisticada. O contraste entre as duas famílias era evidente. Enquanto a família de Gustavo ostentava joias, ternos sob medida e vestidos luxuosos, a de Marina era simples. Simples demais, pensou Carlos, olhando para as próprias mãos e percebendo as marcas de anos de trabalho pesado.
Regina deu uma rápida olhada na direção de Carlos e Ana, franzindo a testa. Espero que tudo corra conforme o planejado, disse ela a Cláudio em um tom baixo, mas que Carlos conseguiu ouvir. Precisamos que este casamento seja perfeito. Cláudio assentiu, seus olhos percorrendo o local como se estivesse inspecionando cada detalhe. Tudo está impecável, Regina. Nada para se preocupar. Só precisamos manter as aparências. Do outro lado da igreja, amigos de Gustavo cochichavam entre si, com olhares rápidos em direção a Carlos e Ana. A família da noiva é bem diferente, não é? Sussurrou uma mulher loira, rindo suavemente. Gustavo poderia ter escolhido alguém com mais pedigree. Seu companheiro assentiu, esboçando um sorriso malicioso. Bom, não se pode ter tudo. Pelo menos Marina é bonita, isso já conta. Carlos não pôde evitar ouvir parte da conversa. Seus ombros se retesaram e ele engoliu em seco, tentando afastar o desconforto. Ele já esperava esse tipo de reação, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Ana, percebendo o desconforto do marido, apertou sua mão com mais força. Não ligue para eles, sussurrou ela, olhando em seus olhos. Estamos aqui pela Marina. Vamos focar nisso. Antes que ele pudesse responder, o som de música começou a ecoar pela igreja. A cerimônia estava prestes a começar. Os convidados se levantaram e pouco depois, Marina apareceu no corredor, acompanhada por Gustavo. Os dois caminhavam lentamente, irradiando felicidade. Carlos sentiu o coração apertar de orgulho ao ver sua filha naquele momento. Ela estava radiante e nada poderia ofuscar aquele brilho. Ao menos, era o que ele esperava. A cerimônia seguiu em frente, com discursos formais e gestos de carinho entre o casal. Quando o padre finalmente declarou Marina e Gustavo marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. Mas mesmo naquele momento de alegria, Carlos não conseguia afastar a sensação de estar deslocado. Ele viu o olhar de Cláudio e Regina, analisando tudo com uma precisão fria, como se o casamento fosse apenas mais uma transação de negócios a ser perfeitamente executada. No momento em que os noivos saíram da igreja, Marina lançou um rápido olhar para o pai, acenando com um sorriso cheio de gratidão. Foi nesse pequeno gesto que Carlos encontrou alguma paz. A recepção era ainda mais grandiosa que a cerimônia. Lustres de cristal pendiam do teto, enquanto mesas finamente decoradas ocupavam o salão. Cada detalhe, desde os arranjos de flores até os talheres de prata, havia sido meticulosamente planejado por Regina. Carlos e Ana entraram, ainda deslumbrados com o tamanho e a extravagância do lugar. Eles foram direcionados para uma mesa ao fundo do salão, longe dos pais do noivo e dos convidados mais importantes. A posição parecia cuidadosamente calculada para afastá-los dos olhares críticos da elite. Conforme a noite avançava, os convidados circulavam de mesa em mesa, conversando e fazendo comentários sobre o evento. Carlos, sempre atento, percebeu que muitos olhavam em sua direção e depois cochichavam discretamente, rindo. Ana, tentando manter a dignidade, desviava o olhar para não alimentar as fofocas. Enquanto Marina e Gustavo dançavam a primeira música, Carlos observou com orgulho, mas não pôde ignorar o desconforto que crescia em seu peito. Perto da pista de dança, Cláudio estava cercado por alguns de seus amigos e familiares. Eles bebiam e trocavam piadas, mas logo o assunto mudou. "Carlos, não é?" perguntou um homem de terno cinza, apertando a mão de Cláudio com uma expressão zombeteira. "Ele parece mais adequado para reformar o salão do que para ser o pai da noiva, não acha?" Cláudio deu uma risada baixa, acompanhada pelos outros. "Ele é um pedreiro, o que você esperava? Mas pelo menos sua filha parece saber se comportar bem." Mais risadas abafadas se seguiram e Carlos, que estava perto o suficiente para ouvir, sentiu o rosto arder. Ele se levantou da cadeira discretamente e foi até a varanda do salão respirando fundo para tentar acalmar a mistura de raiva e tristeza que o consumia. Não queria causar um escândalo e muito menos fazer Marina sentir-se envergonhada. Enquanto olhava para as luzes da cidade ao longe, um garçom passou e ofereceu uma taça de champanhe. "Obrigado", disse Carlos, pegando a taça, embora não tivesse a intenção de beber. Seus pensamentos estavam longe.
Logo depois, Ana apareceu na porta, preocupada. "Carlos, está tudo bem?" perguntou, colocando a mão suavemente em seu ombro. "Você saiu tão de repente." "Estou bem, Ana", ele respondeu com um suspiro. "É só que eu sabia que seria difícil, mas ouvir essas coisas é humilhante." Ana o abraçou de leve, sabendo que não havia muito a ser dito. "Vamos voltar para dentro. Marina precisa de nós, e não devemos dar esse gostinho a eles." Carlos assentiu, sabendo que sua esposa estava certa. Quando eles retornaram ao salão, os convidados já estavam sentados para o jantar. As primeiras mesas, próximas ao palco, eram ocupadas pelos sogros de Marina e seus amigos ricos. Carlos e Ana, sentados no fundo, quase não eram notados. Cláudio pegou o microfone pronto para seu discurso. Ele falou sobre o quanto Gustavo era um filho dedicado, como Marina era uma bela e promissora esposa, e então fez uma pausa dramática, lançando um olhar breve na direção de Carlos. "E claro, somos muito gratos por receber Marina em nossa família. Embora venhamos de mundos diferentes, acredito que podemos aprender uns com os outros", disse Cláudio, com um sorriso que parecia mais zombeteiro do que sincero. Os convidados riram suavemente, alguns sussurrando mais comentários. Carlos permaneceu em silêncio, engolindo o orgulho. Ele olhou para Marina, que ria ao lado de Gustavo, totalmente alheia à atenção. Isso o manteve firme. Após o discurso de Cláudio, os convidados aplaudiram educadamente, mas o desconforto era palpável. Carlos mantinha o olhar fixo na taça à sua frente, tentando digerir as palavras de Cláudio sem demonstrar a humilhação que sentia. Enquanto isso, os garçons serviam o jantar, e as conversas fluíam com leveza entre as mesas principais. Marina, ainda radiante, circulava pelo salão ao lado de Gustavo, recebendo cumprimentos e sorrisos calorosos dos convidados. Por um instante, Carlos pensou em deixar a festa mais cedo. Mas antes que pudesse levantar-se, Marina apareceu ao seu lado. Seu sorriso era contagiante, e ela, sem hesitar, abraçou o pai. "Pai, está tudo bem? Você está tão quieto." Ele sorriu de volta, tentando esconder o turbilhão que sentia por dentro. "Sim, minha filha. Apenas admirando tudo isso. A festa está linda, assim como você." Ela assentiu, olhando ao redor com orgulho. "Estou tão feliz que você e a mamãe estão aqui. Nada disso faria sentido sem vocês." Antes que Carlos pudesse responder, Marina ergueu o microfone da mesa dos pais e se dirigiu à multidão. "Desculpem interromper, pessoal", disse ela, com sua voz clara ecoando pelo salão. "Eu só queria dizer que este é o dia mais feliz da minha vida, e eu devo tudo isso aos meus pais. Eles sempre me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E agora, eu gostaria que meu pai dissesse algumas palavras." O coração de Carlos disparou. Ele não estava preparado para falar, especialmente depois de tudo o que ouviu naquela noite. Os olhares se voltaram para ele, e Cláudio, que estava no centro das atenções até então, franziu levemente a testa, claramente surpreso com a atitude de Marina. "Vai lá, Carlos", disse Ana, incentivando-o com um sorriso suave. "Você consegue." Respirando fundo, ele se levantou e caminhou até o centro do salão. O microfone parecia pesado em suas mãos, e por um momento ele sentiu que todo o ar do salão havia sumido. Os olhares de curiosidade, misturados com desdém, não ajudavam. Mas então, ele olhou para Marina, que o observava com expectativa, e para Ana, que mantinha um olhar firme de apoio. Isso lhe deu a força necessária. "Boa noite a todos", começou Carlos, com a voz ligeiramente hesitante. Eu não sou muito bom com palavras, mas preciso dizer que este é, sem dúvida, o dia mais especial da minha vida. Ver minha filha casando com um homem que ela ama, em um lugar tão bonito como este, é algo que eu nunca imaginei." Ele fez uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. Alguns convidados já desviavam o olhar, como se esperassem que ele não tivesse nada importante a dizer. Mas Carlos continuou. "Eu e minha esposa, Ana, sempre trabalhamos duro para dar a Marina o melhor que podíamos. Não temos muito, mas o que temos sempre foi dado com amor." Seu olhar percorreu o salão.
e ele percebeu os olhares de Cláudio e Regina, frios e distantes. Eu sei que viemos de mundos diferentes, disse ele, agora diretamente olhando para os pais de Gustavo. E talvez isso tenha criado certas barreiras. Mas o que eu mais quero que todos saibam é que, apesar dessas diferenças, o que nos une é o amor por nossos filhos. E é isso que realmente importa. O salão ficou em silêncio. O discurso de Carlos, embora simples, ecoou de uma maneira inesperada. Algumas pessoas olhavam com novos olhos para ele, e até Cláudio e Regina pareciam menos seguros de suas posturas altivas. Antes de encerrar, Carlos olhou para Marina e Gustavo, que agora estavam de mãos dadas, emocionados. Marina, você sempre será minha menina. E Gustavo, eu só peço que cuide dela com todo o amor que ela merece. Porque no final, não importa o quanto tenhamos, mas sim o quanto amamos. Com essas palavras, Carlos passou o microfone de volta. O salão explodiu em aplausos, muito mais intensos do que ele esperava. Muitos dos convidados que antes o ignoravam, agora o olhavam com respeito. Cláudio e Regina permaneceram quietos, processando o que acabaram de ouvir. Carlos voltou para a mesa ao som dos aplausos. Embora estivesse aliviado por ter conseguido falar, sentia que ainda havia algo preso em seu peito, algo que precisava ser dito. Ele se sentou ao lado de Ana, que lhe deu um sorriso orgulhoso e apertou sua mão com carinho. Marina, do outro lado do salão, o olhava com lágrimas nos olhos, claramente emocionada pelo que seu pai dissera. Enquanto os garçons serviam a sobremesa, Cláudio e Regina se aproximaram da mesa de Carlos. O casal caminhava lentamente, como se estivessem se preparando para um confronto inevitável. Cláudio, com sua postura rígida, foi o primeiro a falar. Carlos, você fez um belo discurso, disse ele com um sorriso educado, mas ainda distante. Mas espero que entenda. Há certas expectativas quando se entra em uma família como a nossa. Gustavo sempre teve tudo o que precisa, e nossa maior preocupação é que ele continue tendo o que merece. Carlos manteve a calma, mas sabia exatamente o que Cláudio queria dizer. Não era uma questão de cuidado com o filho, mas sim de manter as aparências. Regina, ao lado do marido, assentiu com a cabeça, reforçando o olhar crítico. O que queremos dizer é que Marina agora faz parte de uma família de grandes responsabilidades. Certas coisas podem não ser adequadas para esse novo mundo. Regina tentou soar diplomática, mas suas palavras soaram como mais um golpe para Carlos. Carlos respirou fundo, pronto para responder, mas antes que pudesse falar, Marina apareceu ao lado deles, seu olhar firme e protetor. Pai, mãe, está tudo bem por aqui? Ela olhou diretamente para os sogros, sentindo a tensão no ar. Regina, visivelmente incomodada com a intromissão de Marina, balançou a cabeça com um sorriso falso. Claro, querida, estávamos apenas conversando sobre como todos viemos de lugares diferentes. Marina olhou de um para o outro e, por um momento, pareceu pensar em algo para dizer, mas preferiu ficar em silêncio, esperando que Carlos tomasse a dianteira. E então Carlos, sentindo a tensão do momento, tomou uma decisão. Cláudio, Regina, algo que eu preciso contar, disse Carlos com a voz firme. O salão continuava movimentado, mas naquele pequeno círculo, o silêncio reinava. Talvez vocês pensem que não conhecem nada sobre mim, e na verdade, vocês realmente não conhecem. Cláudio franziu a testa, sem entender aonde Carlos queria chegar. O que você quer dizer, Carlos? Carlos olhou diretamente para Gustavo, que estava próximo, observando a cena de longe. Ele chamou o jovem com um aceno. Gustavo caminhou até eles, sem imaginar que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Gustavo, começou Carlos, com um tom suave, mas cheio de emoção. Você sempre foi um bom rapaz, e agora está casado com a minha filha. Mas o que você talvez não saiba é que eu já fiz parte de sua vida muito antes de nos conhecermos. Gustavo, confuso, cruzou os braços. Como assim, Carlos? O que você quer dizer? Carlos deu um passo à frente, seus olhos fixos no noivo. Lembra-se da casa onde você mora agora? Aquela que seus pais compraram anos atrás? Gustavo assentiu, ainda sem entender. Claro.
Foi um presente dos meus pais quando eu terminei a faculdade. Carlos sorriu levemente, seus olhos brilhando com uma verdade que estava prestes a ser revelada. Eu fui o pedreiro que construiu aquela casa. Eu e minha equipe passamos meses erguendo aquelas paredes, trabalhando todos os dias para garantir que ela fosse perfeita. O choque tomou conta do rosto de Gustavo. Ele olhou para os pais que pareciam igualmente atordoados. Esperas, você... Sim, disse Carlos, sua voz agora mais firme. Eu construí a casa em que você vive, e desde o início coloquei todo o meu esforço, todo o meu trabalho, sabendo que um dia alguém muito especial viveria ali. E agora, vendo minha filha casar com você, parece que o destino realmente tem seus próprios planos. O silêncio foi esmagador. Cláudio e Regina não sabiam o que dizer. Aquela revelação os deixou sem chão, e pela primeira vez naquela noite, Regina parecia genuinamente emocionada. Gustavo deu um passo à frente, tocando o ombro de Carlos. Eu não sabia. Não fazia ideia. Carlos, isso é impressionante. Carlos sorriu, sentindo que finalmente, depois de tantas humilhações e olhares julgadores, havia conquistado algo maior do que o respeito. Ele havia conquistado o reconhecimento de quem realmente era. O salão, que antes era preenchido com murmúrios e risadas, agora estava envolto em um silêncio constrangedor. Todos ao redor da mesa haviam ouvido a revelação de Carlos, e o impacto de suas palavras pesava no ar. Regina, que sempre mantinha uma postura impenetrável, parecia abalada. Seus olhos vagaram pelo salão, como se procurasse uma maneira de processar o que acabara de ouvir. Cláudio, normalmente tão confiante, ficou sem palavras. Sua expressão dura agora suavizada pela surpresa. Marina, que também fora pega de surpresa, olhou para o pai com um misto de admiração e orgulho. Ela nunca imaginou que Carlos tivesse desempenhado um papel tão significativo na vida de Gustavo antes mesmo de eles se conhecerem. O olhar de Gustavo, por sua vez, estava fixo em Carlos, e o jovem empresário parecia finalmente enxergar o sogro sob uma nova luz. Pai. Marina começou a falar, mas sua voz falhou. Ela não conseguia expressar tudo o que sentia naquele momento. Você construiu com a nossa casa, Gustavo repetiu ainda em choque. Você nunca me disse nada sobre isso. Carlos deu um leve sorriso, humilde como sempre. Não havia necessidade. Na época, era só mais um trabalho, mais uma casa que eu estava erguendo. Mas vendo agora que aquela casa é o lugar onde você e minha filha vão construir sua vida juntos, isso significa muito mais para mim do que vocês podem imaginar. Os convidados próximos à mesa, que haviam prestado atenção na conversa, agora olhavam para Carlos com um respeito renovado. Até os amigos de Cláudio, que antes riam do pedreiro humilde, estavam em silêncio, refletindo sobre as reviravoltas que a noite havia trazido. Regina, visivelmente comovida, deu um passo à frente, tocando de leve o braço de Carlos. Eu não fazia ideia, disse ela, com a voz trêmula. Nunca imaginei que alguém como você tivesse desempenhado um papel tão importante na nossa vida. Carlos sorriu para ela sem traços de ressentimento. Às vezes, o que parece insignificante para uns é muito significativo para outros, mas o importante agora é que Marina e Gustavo construam sua própria história, assim como eu construí aquela casa. O silêncio desconfortável foi lentamente substituído por uma atmosfera mais tranquila. Cláudio, que até então parecia inabalável, finalmente se manifestou. Carlos, eu te devo um pedido de desculpas. Fui injusto com você. Achei que sabia o que era melhor para meu filho, mas nunca percebi o quanto você já fez por ele e por nós, sem que sequer soubéssemos. Carlos fez um gesto simples, como se dissesse que aquilo já estava superado. O que importa é que eles estão felizes. Isso é tudo o que sempre quis. Ana, que até então observava tudo com orgulho silencioso, finalmente falou, sua voz suave e reconfortante. Sempre soubemos que o trabalho duro e o amor nos trazem onde precisamos estar. E ver nossa filha aqui hoje ao lado de Gustavo só reforça isso. Marina sorriu emocionada com as palavras da mãe. Gustavo, ainda processando tudo, deu um passo à frente
e abraçou Carlos com força. "Obrigado", sussurrou ele com sinceridade. "Obrigado por tudo e por ser o homem que é." Carlos retribuiu o abraço, sentindo que, finalmente, as barreiras invisíveis entre as duas famílias haviam começado a se dissipar. Com o abraço de Gustavo, o clima no salão mudou completamente. O peso que Carlos carregava desde o início da noite começou a se dissipar, e os convidados que antes pareciam tão distantes agora observavam com uma nova perspectiva. Aquela não era mais apenas uma recepção de casamento luxuosa. Havia algo mais profundo acontecendo ali. Uma reconciliação silenciosa entre dois mundos diferentes. Cláudio, ainda digerindo a revelação de Carlos, tentou manter a compostura. Ele sempre fora um homem orgulhoso, mas agora, diante de todos, estava vulnerável. "Carlos, preciso admitir que subestimei você. Subestimei o valor de tudo o que representa. A verdade é que fui arrogante, e isso não me traz nenhum orgulho." Regina, ainda ao lado do marido, concordou com um aceno. Seu rosto, antes altivo, agora estava suavizado pela culpa e pela emoção. Ela não conseguiu encontrar as palavras certas, mas seus olhos marejados falavam por ela. Marina observava a cena em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Seus sogros, que sempre mantiveram uma distância fria de seus pais, agora se rendiam ao peso das próprias atitudes. Era um momento de transformação. O amor e a resiliência de Carlos haviam rompido as barreiras invisíveis que separavam as duas famílias. Enquanto o silêncio dominava a mesa, um dos figurantes, um dos primos distantes de Gustavo, aproximou-se do grupo. Era um homem mais jovem, de expressão curiosa. "Carlos", disse ele um pouco hesitante, "eu acho que muitos de nós não sabíamos quem você realmente era até hoje. Essa história realmente nos pegou de surpresa." Carlos sorriu gentilmente. "A vida é cheia de surpresas, não é?" O primo assentiu, visivelmente impressionado. "Sim, e essa é uma das melhores que já vi. Nem todo mundo reconhece o valor das coisas que não são tão visíveis." Cláudio, que agora estava mais à vontade, riu de forma desconcertada. "A ironia é que, enquanto nós estávamos preocupados com aparências e status, você estava construindo literalmente o futuro do nosso filho sem que percebêssemos." Carlos deu de ombros, sem nenhuma presunção. "Eu só fiz meu trabalho, Cláudio. Mas acho que, no final, tudo acontece por um motivo." Regina, visivelmente emocionada, limpou os olhos discretamente com um lenço. Ela parecia estar lutando para conter as lágrimas, mas pela primeira vez naquela noite, sua frieza havia desaparecido. Ela olhou para Marina, que a observava em silêncio, e pela primeira vez na vida, Regina pareceu ver a nora de uma forma diferente, não apenas como a esposa de seu filho, mas como parte de algo maior e mais significativo. "Marina", começou Regina, sua voz baixa e trêmula, eu sempre quis o melhor para Gustavo, mas acho que estava errada sobre o que isso realmente significa. Você é o melhor para ele, e agora eu vejo isso." Marina, surpresa, sorriu. "Obrigada, Regina. Tudo o que eu quero é que sejamos uma família de verdade." O ambiente ao redor da mesa estava muito mais leve. Os convidados, que inicialmente estavam curiosos e julgadores, agora viam algo muito mais significativo acontecendo. Era como se um peso invisível tivesse sido tirado de todos, e o casamento, que antes parecia apenas uma cerimônia luxuosa, agora estava cheio de significado. Carlos, que até então havia permanecido humilde e calmo, sentiu uma onda de satisfação interior. Ele nunca buscou reconhecimento, muito menos se colocar acima de alguém, mas ali, naquele momento, sentiu que havia conquistado mais do que o respeito de Cláudio e Regina. Ele havia conquistado algo ainda mais importante, a união genuína das duas famílias. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, o organizador da festa apareceu com um sorriso radiante. "Está na hora da próxima dança. Vamos todos para a pista." Os convidados começaram a se mover, deixando o clima de tensão para trás e mergulhando na celebração. Marina puxou Gustavo pela mão, rindo, enquanto Ana, orgulhosa, observava tudo ao lado de Carlos. Mas antes de seguir para a pista de dança,
Cláudio se aproximou de Carlos mais uma vez. Eu ainda tenho muito a aprender com você, Carlos, disse ele, estendendo a mão em um gesto de paz. Espero que possamos começar de novo. Carlos apertou a mão de Cláudio com firmeza. Sempre há tempo para começar de novo. Com um ambiente leve e descontraído, a pista de dança rapidamente se encheu de convidados alegres. Marina e Gustavo estavam no centro, dançando como se fossem os únicos no mundo, cercados de amigos e familiares que agora compartilhavam da alegria genuína da celebração. Carlos e Ana ficaram à beira da pista, observando com sorrisos satisfeitos, enquanto Cláudio e Regina, um pouco mais recuados, pareciam finalmente relaxar, deixando o preconceito de lado. No entanto, no meio da música e das risadas, Carlos percebeu algo. Um sentimento estranho o envolveu, uma intuição silenciosa que ele não conseguia ignorar. Ele olhou para Cláudio e Regina, agora mais próximos, com sorrisos mais naturais do que ele jamais vira antes. Mas havia algo de errado, ou pelo menos, algo que ele ainda não entendia por completo. De repente, Gustavo parou no meio da pista de dança, seus olhos encontrando os de Carlos. O sorriso no rosto de Gustavo desapareceu, substituído por uma expressão de profunda reflexão. Ele soltou a mão de Marina por um momento e caminhou diretamente até Carlos, os olhos brilhando de curiosidade. «Carlos», disse ele, sua voz baixa, mas carregada de intensidade, «você nunca falou sobre o tempo que passou trabalhando na construção da nossa casa. E agora que sei disso, eu tenho uma pergunta.» Carlos o encarou, tentando entender aonde Gustavo queria chegar. «Pode perguntar, Gustavo. O que você quer saber?» Gustavo hesitou por um momento, mas sua pergunta foi direta. «Quando você estava construindo a casa, você sabia quem era o dono?» Carlos ficou em silêncio por alguns segundos processando a pergunta. Ele se lembrou daqueles meses, do trabalho duro, da dedicação e de como ele sempre se orgulhara de cada projeto que entregava. Mas a verdade que ele sabia, era muito mais profunda do que Gustavo imaginava. «Sim, eu sabia», Carlos respondeu, sua voz firme, mas calma. «Eu sabia desde o começo que estava construindo a casa de uma família importante. Não sabia que seria para você, mas sabia que a casa era destinada a alguém que teria muitos recursos, e isso não mudou o meu compromisso com o trabalho.» Gustavo parecia surpreso com a resposta, mas Carlos não havia terminado. «Na verdade», continuou Carlos com uma leve pausa dramática, «eu sabia mais do que isso. Eu sabia que um dia o destino colocaria minha filha perto dessa casa. Não sabia como, mas sempre tive a sensação de que algo importante sairia desse projeto.» Os olhos de Gustavo se arregalaram. Ele nunca esperou que o passado e o presente se conectassem dessa maneira. Mas Carlos estava tranquilo. Ele havia vivido anos de simplicidade e sacrifício, sempre confiando que o destino tinha seus próprios meios de equilibrar as coisas. Nesse momento, um garçom que estava passando tropeçou, derrubando uma bandeja de copos, e o barulho interrompeu o silêncio tenso entre Carlos e Gustavo. As pessoas ao redor olharam por um momento, mas logo voltaram às suas conversas e danças. Carlos sorriu de leve, quebrando a tensão. «Mas não se preocupe com isso, Gustavo. O que importa é que agora essa casa é o lar de você e Marina. Eu só tive o privilégio de erguer as paredes que vão proteger a família que vocês vão construir.» Gustavo, ainda processando tudo o que Carlos disse, assentiu lentamente. Ele olhou para Marina, que o observava de longe, e sentiu um profundo senso de gratidão. «Você é um homem muito mais sábio do que eu imaginava, Carlos. Tenho muito o que aprender com você.» Carlos deu uma risada baixa e amigável. «Estamos sempre aprendendo, Gustavo. Sempre.» Gustavo sorriu e estendeu a mão para Carlos novamente. O aperto de mãos foi forte, cheio de respeito mútuo. Quando eles se afastaram, Marina correu até eles, os braços abertos em um gesto carinhoso. «Venham dançar. Chega de conversas sérias», disse ela, puxando Gustavo e Carlos pela mão. Carlos hesitou por um momento, mas logo se juntou a eles na pista, rodeado por risos, música e uma sensação de que, finalmente, tudo estava no lugar onde deveria estar. A música preenchia o salão e a alegria dos convidados era contagiante.
Carlos, embora um pouco desconfortável na pista de dança, se permitiu relaxar e aproveitar o momento. Ele girava devagar ao lado de Ana, que sorria com a leveza de quem sabia que tudo estava se resolvendo. Ao redor deles, Gustavo e Marina riam enquanto dançavam juntos, completamente envolvidos um com o outro. De longe, Cláudio e Regina observavam a cena com expressões que misturavam surpresa e arrependimento. Eles se viam como forasteiros em sua própria festa, como se fossem eles os deslocados, não Carlos e Ana. Regina, incapaz de conter as emoções que cresciam dentro dela, deu um passo à frente, caminhando em direção à pista. Ela parou por um momento, sentindo as lágrimas brotarem antes que pudesse controlá-las. Cláudio, percebendo o estado emocional de sua esposa, foi até ela. "O que foi, Regina?" perguntou ele, num tom que misturava preocupação e confusão. Regina balançou a cabeça, tentando limpar as lágrimas discretamente com um lenço. "É que eu nunca vi as coisas dessa forma antes", sussurrou ela. "Tudo o que eu pensei sobre eles, sobre Carlos e Ana, estava errado. Eles são tão honestos. São a verdadeira definição de família." Cláudio ficou em silêncio por alguns segundos. Embora sempre tivesse uma postura mais rígida, até ele não pôde ignorar a profundidade das palavras de Regina. "Acho que também estava errado, Regina. A maneira como olhamos para eles, como julgamos Carlos, foi cruel. Ele construiu mais do que uma casa. Ele construiu uma base para que nosso filho e Marina pudessem ser felizes." Regina assentiu, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. "Eu passei tanto tempo me preocupando com as aparências, com o que os outros iriam pensar. Nunca pensei que o que realmente importava era o amor, o trabalho duro, o caráter. E Carlos, ele tem tudo isso." Cláudio se sentiu emocionalmente vulnerável, algo que ele raramente experimentava. Ele olhou para Carlos e Ana, que agora dançavam juntos, com uma alegria simples e sincera. Eles eram o tipo de pessoas que ele e Regina nunca entenderam completamente, até agora. Regina respirou fundo, enxugando as lágrimas com o lenço de seda, e tomou a decisão de ir até Carlos. Sem dizer nada a Cláudio, ela caminhou até o meio da pista de dança, interrompendo a dança discreta de Carlos e Ana. A música continuava, mas o momento parecia isolado em um universo à parte. "Carlos, Ana", começou Regina com a voz trêmula. Eu preciso pedir desculpas. Eu errei muito com vocês. Eu não vi o que realmente importa. Por favor, me perdoem por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito que os tenha machucado." Carlos e Ana trocaram olhares, surpresos. Eles nunca esperaram ouvir aquelas palavras saindo da boca de Regina. Ana foi a primeira a reagir, pegando as mãos de Regina com um sorriso caloroso. "Não há o que perdoar, Regina. Todos nós aprendemos lições ao longo da vida. O importante é que estamos todos aqui como família." As lágrimas de Regina voltaram com força total e ela abraçou Ana com sinceridade. Cláudio, que havia seguido Regina até a pista, também se aproximou. "Carlos, eu também devo me desculpar", disse Cláudio com a voz firme, mas suave. "Eu deixei o orgulho e as aparências cegarem meu julgamento. Você é um homem de muito valor, e eu sou grato por tê-lo como parte de nossa família." Carlos assentiu, apertando a mão de Cláudio com força. "Eu aprecio suas palavras, Cláudio. A verdade é que o mais importante aqui é a felicidade dos nossos filhos. Estamos todos aqui para apoiar isso." A música continuava ao fundo, e ao redor deles, os convidados observavam a cena com sorrisos e olhares emocionados. Era uma reconciliação que muitos ali não esperavam presenciar, mas que era genuína e profunda. Marina e Gustavo, que estavam próximos, perceberam a troca emocional e se juntaram ao círculo. "Isso é o que eu sempre quis", disse Marina, com os olhos marejados. "Uma família unida." Gustavo sorriu para a esposa, abraçando-a com carinho. "Agora somos uma família completa." Com as diferenças finalmente deixadas para trás, a pista de dança foi novamente preenchida por risos, abraços e celebração. Carlos e Cláudio trocaram sorrisos respeitosos,
e Regina e Ana dançavam lado a lado, como se fossem velhas amigas. O casamento, que começou com preconceitos e tensões, agora estava cheio de uma emoção genuína, uma união que transcendeu o dinheiro e o status. As lágrimas dos sogros milionários, tão inesperadas, marcaram o fim de uma noite cheia de reviravoltas, mas também o começo de uma nova fase para ambas as famílias. Com a reconciliação completa, a noite seguiu com um ar leve e festivo. Os sorrisos eram genuínos, os abraços calorosos, e as famílias agora estavam unidas de uma maneira que ninguém esperava. Marina e Gustavo dançavam pela pista, e os convidados, antes tão envolvidos em suas próprias críticas silenciosas, agora pareciam se render ao clima de harmonia. Carlos e Ana, que haviam sido relegados ao fundo no início da festa, agora se misturavam aos outros com confiança e alegria. Cláudio, ao lado de Regina, conversava animadamente com Carlos sobre suas experiências de vida, compartilhando histórias e finalmente enxergando o valor no homem que um dia desprezaram. Era como se a barreira invisível entre eles tivesse desaparecido completamente. Do outro lado do salão, Marina e Gustavo decidiram fazer algo diferente. "Pai, mãe", chamou Marina, com o microfone na mão e um sorriso travesso no rosto. "Eu sei que essa festa é sobre o nosso casamento, mas eu quero dedicar a próxima dança a vocês, Carlos e Ana. Vocês são a razão de eu estar aqui hoje, e merecem ser celebrados tanto quanto eu e Gustavo." O salão inteiro explodiu em aplausos, e Carlos, surpreso, olhou para Ana, que o incentivou com um sorriso. Relutante, mas visivelmente emocionado, ele segurou a mão de sua esposa e os dois caminharam até o centro da pista. Ao som de uma música suave e romântica, eles começaram a dançar lentamente, sob os aplausos de todos. Regina, que assistia à cena, sentiu as lágrimas brotarem novamente. Ela se inclinou para Cláudio e sussurrou: "Olha só. É isso o que realmente importa. Eles têm algo que o dinheiro não pode comprar: um amor verdadeiro." Cláudio, que sempre valorizou o sucesso e o prestígio acima de tudo, agora via o quanto havia subestimado a vida simples de Carlos e Ana. Ele assentiu, finalmente entendendo que riqueza não se mediria pelo que possuíam, mas pelo que carregavam no coração. Enquanto o casal dançava, a pista se encheu de outros convidados que seguiram o exemplo. Marina e Gustavo se juntaram aos pais, assim como Cláudio e Regina, criando uma cena de completa união familiar. O salão, que outrora era um símbolo de divisão entre classes sociais, agora era um espaço de celebração da vida e do amor. A noite avançou e aos poucos os convidados começaram a se despedir. Carlos e Ana permaneceram até o final, aproveitando cada momento ao lado de Marina e Gustavo, trocando risos e histórias. Quando finalmente chegou o momento de partir, Marina abraçou os pais com força. "Eu amo vocês", sussurrou ela, emocionada. "Nada disso seria possível sem o apoio e o amor de vocês." "Nós também te amamos, minha filha", respondeu Carlos com a voz embargada. "Você merece tudo de bom que a vida tem a oferecer, e eu sei que você vai ser muito feliz ao lado de Gustavo." Antes de partir, Cláudio e Regina se aproximaram uma última vez. "Carlos, Ana", disse Cláudio com sinceridade no olhar, "eu quero agradecer por tudo, não apenas pelo que fizeram por Marina e Gustavo, mas por nos ensinarem algo que até hoje não havíamos aprendido. Vocês são pessoas excepcionais e eu me sinto honrado de ter vocês como parte da nossa família." Carlos sorriu, apertando a mão de Cláudio. "Nós também somos gratos, Cláudio. Agora somos todos parte de uma grande família, e isso é o mais importante." Regina abraçou Ana com carinho, enxugando uma última lágrima. "Vamos manter contato. De verdade, não quero mais deixar que essas barreiras invisíveis nos separem." Ana assentiu, retribuindo o abraço. "Nunca mais, Regina. Agora estamos todos juntos." Com essas palavras, as famílias se despediram e a festa chegou ao fim. Carlos e Ana voltaram para casa com os corações cheios de alegria e gratidão. O preconceito e as humilhações que um dia os cercaram se dissolveram, substituídos por respeito, admiração e um laço inquebrável entre as duas famílias.
Ao final de tudo, Carlos sentiu que a vida, com todas as suas surpresas, havia lhe dado algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Não apenas a felicidade de sua filha, mas a certeza de que, com amor e honestidade, é possível construir um mundo onde as diferenças não separam, mas unem. O salão de festas, que testemunhou tantas emoções naquela noite, agora estava vazio. Mas o legado de tudo o que aconteceu ali viveria para sempre no coração de todos os presentes. E assim, a história de Carlos e Ana, de Marina e Gustavo, de Cláudio e Regina, terminou da melhor forma possível, com um final feliz que nenhum deles esperava, mas que todos precisavam.